Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton voltando, aula de número 2. Bora para nosso bate-papo sobre Lei Complementar 840. Sejam bem-vindos aí ao nossa preparação reta final para o processo seletivo contrato temporário 2025. Vou jogar aqui na tela e nós temos aí o nosso bate-papo sobre Lei Complementar 840. Sempre deixo no início já o convite. Segue lá, dá essa moral. Redes sociais, Professor Adenilton no Instagram. Você consegue bater um papo aí sobre a nossa preparação voltada aí para vocês. Bora lá, vamos trabalhar. Já estou na nossa aula de número 2. Vou seguindo, próximo esqueminha, já seguindo lá para a rede social e eu venho para a questão de número 5 na nossa playlist. Se você não viu o vídeo anterior, volta e dá uma olhada nele. Aí nós temos a questão número 5, fala o seguinte: PROCON 2023. Acerca dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, julgo o item. O servidor público, ele responde penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Questão muito tranquila, ela está correta e eu terei sim a responsabilidade do servidor nas 3 esferas. Lembrando que essas esferas são cumulativas e elas são independentes. Quando eu falo que elas serão cumulativas, uma única conduta gera responsabilidade nas 3 esferas. Elas vão acumular. E elas também são independentes, porque o fato de ser absolvido em uma esfera não gera como consequência a absolvição em outras esferas, beleza? Então, só lembrando, nós já falamos disso na última aula, a responsabilidade do servidor, ela irá acontecer nas 3 esferas. Ele responde na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Tais esferas têm 2 características para levar para a prova. Elas são cumulativas, uma única conduta gera responsabilidade nas 3 esferas. E elas serão, além de cumulativas, independentes. O fato de ser, em regra, absolvido em uma esfera não gera absolvição nas outras esferas. Claro que a absolvição penal pode gerar consequência, mas isso é um papo para outra questão. Aqui ele só te perguntou se o servidor irá responder nessas 3 esferas. Vai sim, ele responde pelas atividades irregulares, ele responde nas 3 esferas. Bora evoluindo. Questão número 6, Tribunal de Contas do Distrito Federal perguntou: caso o servidor público, no exercício de sua função, cause dano a terceiro, ele responderá diretamente ao terceiro pelo dano causado. Eu já vou gabaritar a questão, ela está errada, e agora a gente vai aprofundar isso aqui, porque ele está falando sobre a responsabilidade civil do agente público. Então eu tenho que entender um pouquinho de direito administrativo, e eu vou desenhar isso aqui para a gente. Aqui eu tenho a figura do particular. Esse cara aqui, no meu desenho, ele vai ser o particular. Eu tenho que desenhar um outro sujeito aqui, que eu vou colocar como sendo o servidor público. Esse cara aqui é o nosso servidor público. E esse aqui nós chamamos de particular. Beleza. O que rolou aqui? O servidor público, ele praticou uma conduta e a conduta desse servidor gerou um prejuízo a esse particular. Então eu tenho a conduta do servidor e essa conduta ela gera um prejuízo a esse particular. Então nós temos o quê? O Estado, o agente público, o servidor público praticam uma conduta irregular. Essa conduta irregular do servidor público gera um prejuízo a esse terceiro. O terceiro, ele não pode entrar diretamente contra o agente público. A questão está errada por isso. O terceiro, o particular, não pode gerar a ação diretamente contra o agente público. Ele terá que mover essa ação, ela será movida contra o Estado. Ela será movida contra a administração. A ação será aqui, ó, movida contra o próprio Estado e não contra o agente público. A questão está errada porque está falando que o particular entraria com ação contra o agente público. Não, ele vai ter que mover a ação contra o Estado. Então aqui vai ter a ação que esse agente público ele vai mover. A ação de cobrança
é contra o Estado. O Estado, Estado, vai indenizar. Então, vai ter uma indenização ao particular. Indenização ao particular. Feita por quem? Pelo Estado. Só que o Estado, lógico que ele não vai ficar no prejuízo. Ele, Estado, vai mover uma ação contra o servidor público. Essa ação aqui, ela é chamada de ação de regresso. Essa ação aqui, ó, ela é chamada de ação de regresso. Vai cobrar o agente público do eventual prejuízo que ele teve que indenizar o particular. Ele indenizou o particular e ele não vai ficar, o Estado, no prejuízo, ele vai entrar com ação de regresso. Mas para ele entrar com ação de regresso, ele tem que comprovar, o Estado, na ação de regresso, ele tem que comprovar o dolo, que é a intenção de fazer, ou a culpa do agente público. Ele não pode entrar se não ficar comprovado o dolo ou a culpa do agente público. A ação de regresso, ela está condicionada à comprovação do dolo ou da culpa do agente público. É o que nós chamamos de responsabilidade subjetiva do agente público. O Estado só pode entrar com ação de regresso quando o prejuízo foi gerado por uma ação ou omissão do agente público. Ação ou omissão do agente público, mas de natureza dolosa ou de natureza culposa. Entendido? Isso aqui é muito direito administrativo, então a gente não vai nem aprofundar tanto essa estrutura, mas para a prova, entenda-se que o erro está quando fala que haveria a cobrança direcionada ao agente público. Não vai ser direcionada a ele, vai ser direcionada ao Estado e o Estado entrará com uma ação contra o agente público. Essa ação ganha o nome de ação de regresso, mas ele tem que comprovar dolo ou culpa. Para complementar isso aqui, se porventura o agente público vier a falecer, haverá a extensão do dever de indenizar até o limite da herança recebida, ela será estendida aos herdeiros. Os herdeiros poderão ser condenados a pagar até o limite da herança recebida. Essa aqui é a responsabilidade civil. Nós fechamos essa ideia, gabaritamos aí com vocês. Então tá vendo que a gente está trabalhando com a profundidade necessária para você fazer uma ótima prova. Então lembre-se para sua prova, você bem redundante mesmo. Lá no dia da tua questão, você vai marcar o seguinte: o agente público ele irá responder não diretamente em razão do particular. O particular tem que entrar contra o Estado. E o Estado indeniza o particular, porém o Estado não fica no prejuízo. Ele poderá entrar com ação, que a gente chama de ação de regresso, contra o servidor público causador do dano. Todavia, o Estado tem que comprovar que houve dolo, intenção de fazer, ou que teve culpa, negligência, imprudência, imperícia para configurar essa situação. Vamos dar o último exemplo? Então, eu sou o agente público, o servidor público, estou dirigindo o carro da administração pública e, por falta de atenção, eu acabo colidindo com o veículo de um particular. O particular teve um prejuízo. Ele não vai cobrar eu, servidor público, ele cobra o Estado. O Estado o indeniza, mas poderá entrar com ação de regresso, cobrando eu, o servidor público, e eu vou responder na esfera cível pela minha ação ou omissão, pela minha conduta dolosa ou culposa, gerando prejuízo a um terceiro ou gerando prejuízo ao Estado. Belezinha? Bora para a próxima? Volta aqui. Questão 6, gabaritada. Bora para a questão de número 7, mais uma da Banca CESP, mais uma do Tribunal de Contas 2023, questão aí recente, né? E a gente trabalha com a seguinte informação. Ele falou: julga o item subsequente, considerando os deveres, que estão lá no artigo 180, a responsabilidade, as infrações, as sanções disciplinares e a apuração da infração disciplinar dos servidores públicos civis do Distrito Federal, previstas na Lei Complementar 840. Aí ele pergunta: o servidor público responderá administrativamente apenas pela prática de ato comissivo doloso que resulte prejuízo ao erário. Então, quando ele fala administrativamente, está errado. A gente tem que lembrar que eu tenho as 3 responsabilidades. Aqui, eu só vou trabalhar a responsabilidade civil desse servidor
E aí você vai lembrar que na responsabilidade cível desse servidor, ele responde por 3 situações. E administrativamente, ele também vai responder. E aí é uma outra estrutura. Administrativamente, nós trabalhamos também a responsabilidade dele. Na forma cível, ele responde por ação e ele responde por omissão. Isso na esfera civil. Ele responde quando ele tem uma conduta por dolo ou quando tem uma conduta culposa. E ele vai responder quando ele gerar prejuízo. E esse prejuízo, nós aprendemos que ele pode ter gerado prejuízo ao próprio erário, no caso, à administração pública, e ele pode ter gerado um prejuízo a terceiros. Esses 2 formatos aqui de prejuízo geram responsabilidade cível do agente público. Essa aqui é a responsabilidade civil do agente público. Só que ele falou que ele vai responder administrativamente. Enquanto nós falamos de responsabilidade administrativa do servidor, ela já vai ser em outras áreas. A responsabilidade administrativa é por uma ação ou uma omissão, e aí pode ser uma infração leve, que está no artigo 190, pode ser uma infração média, que está no artigo 191 e 192, e pode ser uma infração grave. Ele vai responder administrativamente por uma dessas. E aí nós até fechamos que na esfera, na responsabilidade leve, ele recebe uma advertência, que é sempre por escrito, é uma reprovação por escrito aplicado a esse servidor. A média, aí nós falamos, ó, média tem que tomar cuidado, porque eu tenho média de 2 grupos. Eu tenho as médias que estão previstas no grupo 1, e eu tenho as médias que estão previstas no grupo 2. Se for grupo 1, tem uma sanção, grupo 2, outra sanção. As duas serão suspensão. Ele vai responder por suspensão nas duas. A diferença é que grupo 1, a suspensão é de até 30 dias. Se for grupo 2, a suspensão é de até 90 dias. Essa é a diferença entre as duas sanções, ok? E fechando, quando nós estamos diante da infração grave, a infração grave ela também tem esse saiaço que nós falamos, que é infração grave do grupo 1, infração grave do grupo 2. A do grupo 1 gera demissão desse servidor ou as chamadas cassações. E a do grupo 2 também gera demissão e as chamadas cassações de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. A diferença, para ficar bem evidente, para não perder, é que quando eu estou no grupo 2, além de ter essa cassação, além de ter a perda do cargo, a demissão, ele vai gerar mais 10 anos incompatíveis para ocupar cargo público. Ele vai ter mais uma sanção, que é a impossibilidade de ocupar cargo público no Distrito Federal por mais 10 anos. Tudo bem? Só para terminar, na esfera administrativa, ó, vou jogar para cá. Isso aqui eu estou colocando embaixo da cível, mas ela é para a esfera administrativa. Você tem uma outra sanção que é chamada de destituição. Isso está lá na esfera administrativa. E aí, só trocando uma ideia sobre essa destituição, a destituição, 2 observações que você vai levar para a sua prova e não vai perder. Primeira delas, a destituição é só para quem for ocupante de cargo em comissão. Quando eu falo de destituição, não é para o servidor efetivo, é a punição para o cargo em comissão. E ela vai acontecer quando eu estiver diante de infrações médias e infrações graves. Então veja que o cargo em comissão, ele não tem suspensão. O cargo em comissão, se ele praticar uma infração média, a infração média praticada pelo ocupante de cargo em comissão já gera para ele a destituição desse cargo. Belezinha? Olha para cá rapidão.
exoneração não tem caráter punitivo. Então, se o cargo em comissão praticou alguma infração, pode ser a média ou pode ser a grave, ele vai receber a destituição do cargo em comissão. Não existe nem suspensão para o ocupante de cargo em comissão e nem demissão para o ocupante de cargo em comissão. Olha a diferença. Se eu sou efetivo e eu pratiquei uma infração média, eu sou suspenso. Se eu pratiquei uma infração grave, eu sou demitido. Agora, se eu sou ocupante de cargo em comissão, pratiquei uma infração média ou grave, eu sou destituído. Nada de cair no peguinha falando que ele vai ser demitido, suspenso ou exonerado do cargo em comissão. Belezinha? Olha para cá, a questão ficou errada. Ela falou aí da responsabilidade administrativa e jogou, na verdade, uma responsabilidade civil. Falou ali sobre prejuízo ao erário, prejuízo a terceiros. Tem que lembrar disso na esfera administrativa e na esfera civil, que é o caso que vai gerar a responsabilidade. Belezinha? Bora lá, vamos evoluindo. Opa, evolução, fazendo um convite para você. Se você ainda não fez a sua inscrição no Aulão dos Desesperados, eu deixo aqui o convite. É rapidinho, tá? Quando é que vai acontecer? Aulão dos Desesperados. Acontece dia 13 e 14 de outubro. Valor do investimento, R$ 70, mas são por 4 turnos. Você tem manhã e tarde da segunda-feira, dia 13, manhã e tarde da terça-feira, dia 14. Tudo isso por R$ 70, 4 turnos para você conseguir fazer uma revisão. Professor Francelino trazendo PDPM, lei orgânica, falando sobre vários decretos aqui do Distrito Federal. Esse cara aqui, professor Adenilton, conhece? Então, ele vai falar sobre ECA, vai falar sobre Lei Complementar 840, sobre Constituição, vão falar sobre outras coisas aí também. E o professor Gustavo vai falar sobre português para você. Então, são 4 turnos por R$ 70. As aulas são online. Então, você tem a possibilidade de assistir quantas vezes você quiser, porque essas aulas ficarão gravadas para você ver, rever. Ficou interessado? Só me chamar lá no Instagram, chama o professor Adenilton, ou chama o professor Francelino, ou o professor Gustavo, nós mandamos o link para você fazer a aquisição. Olha o precinho promocional, R$ 70 para você conseguir aí esse investimento. Tudo bem? Feito isso aqui, bora voltar para a nossa prova? Bora lá, bora para a questão número 8, batendo um papo com vocês. Fala o seguinte, questão 8, 2023, trouxe o seguinte: acerca dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias, das fundações públicas distritais, julgue o item. A suspensão é a sanção por infração disciplinar grave, mediante a qual se impõe ao servidor afastamento compulsório do exercício do cargo efetivo sem a perda da remuneração ou do subsídio do servidor, dos dias em que estiver afastado. Bora gabaritar isso aqui? Dê um tempinho, vou beber uma água. Professor, questão certa ou errada aqui pra gente? A questão tá errada. Bora por partes? Bora lá. Vamos tentar destrinchar um pouquinho a suspensão para a prova de vocês. Então vamos anotar tudo isso aqui e deixar gabaritado. Volto para cá. Quando eu falo de suspensão, primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a suspensão, ela será para infrações. Quando eu estou diante das infrações, a suspensão ela é aplicada para infrações médias. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho 2 grupos de infrações médias, Nós já falamos aqui várias vezes. Eu tenho as infrações leves, que podem ser do grupo 1, infrações leves que estão previstas no grupo 1, e eu tenho as infrações leves que estão previstas no grupo 2. E cada uma gera uma suspensão diferente. O grupo 1 é uma suspensão de até 30 dias. E o grupo 2 gera uma suspensão de até 90 dias. Fique atento que eu estou diante de uma preposição aqui, até. Então pode ser menos? Pode. Eu não posso passar de 30 dias ou passar de 90 dias, a depender de qual é a nossa sanção aplicada. Tudo bem? Só que eu tenho um detalhezinho. Em regra, as nossas suspensões, elas são aplicadas para as infrações médias. Todavia, eu tenho a possibilidade, poderá
Quando justificada, então tem que ter uma justificativa. Não é que é a regra. Quando justificada, ser aplicada, né? Quando justificada, ser aplicada no lugar da advertência. Então, se eu justifico seu fundamento, eu posso aplicá-la no lugar da advertência. Mas qual suspensão? A suspensão de até 30 dias. Essa suspensão aqui, ó, de até 30 dias, pode ser aplicada no lugar da advertência. Mas a advertência é para infrações leves, sim, mas excepcionalmente, se eu justificar, eu posso, no lugar da advertência, aplicar uma suspensão. Posso aplicar uma suspensão no lugar da advertência, desde que eu justifique. Belezinha? A outra explicação é que essa advertência, ela também pode ser aplicada à suspensão de até 30 dias, suspensão de até 30 dias, será aplicada para a... Aí existe uma coisa chamada reincidência. Reincidência de infrações leves. Reincidência de infrações leves. Claro que eu vou melhorar isso. Daqui a pouquinho eu vou te dar uma aula falando sobre reincidência. Mas, a priori, eu tenho que entender que existe essa figura da reincidência da seguinte forma. Qual que é a seguinte forma? Eu pratiquei uma sanção, eu pratiquei uma infração leve. Eu recebo como punição uma advertência. Só que o Estado, ele fala assim, você vai ter o seu assentamento funcional e ele vai ficar constando que você praticou uma infração leve e esse assentamento funcional irá produzir efeitos durante 3 anos. É o prazo que produz efeito o registro no assentamento funcional. Se durante os 3 anos você praticar uma outra infração que seja leve, não precisa ser a mesma infração, mas qualquer infração do grupo das leves, se você praticá-la, você é considerado reincidente. E o reincidente recebe uma sanção diferente do primário. O primário recebe a advertência nos casos de infrações leves. Mas se você praticar novamente uma infração leve dentro dos 3 anos, que é o prazo da reincidência, eu já posso te aplicar uma suspensão de até 30 dias no lugar da advertência, porque você é considerado reincidente. Entenderam essa questão? Mas eu vou melhorar isso ao longo do nosso bate-papo. Eu vou novamente falar sobre a reincidência. Então, existe a possibilidade de aplicar uma suspensão para os casos de reincidência de infrações leves. É uma outra situação. Tudo bem? Volto para cá e aí eu venho para uma outra informação para ficar bem direcionado para vocês, é que a advertência, a suspensão, na suspensão, como é que funciona a suspensão? Ela vai ter a figura do trabalho, então o trabalho desse servidor não será realizado. Se eu estou suspenso, eu não vou realizar o trabalho. Eu fico sem trabalhar. Então, se eu estou suspenso, eu fico sem trabalhar. Então, haverá uma ausência de trabalho. Eu não irei trabalhar durante o período que eu estou suspenso. Todavia, claro, né? Com prejuízo, cuidado com essa expressão, eu estou usando ela mesmo, com prejuízo da remuneração. Significa o lógico. Você não trabalha, mas você também não recebe. Então, essa expressão aqui, ó, com prejuízo, significa que ele não irá receber durante o período que ele estiver suspenso. Ele não vai receber salário durante o período que ele estiver suspenso. Tudo
Tudo bem? Existe uma exceção? Existe. Mas essa aqui é a regra. Daqui a pouquinho, quando eu tiver a questão, aí eu vou trabalhar melhor essa exceção. Mas existe uma possibilidade de eu substituir, de eu converter a pena de suspensão em pena de multa de 50% e esse servidor ficar obrigado a trabalhar durante o período da suspensão. Mas essa é uma outra situação. Por hora, a questão só me perguntou sobre o que seria essa suspensão, como é que acontece, qual que é a infração que eu pratico para ter a suspensão. É isso que a questão perguntou para a gente e a gente respondeu, deixou aí grifado, marcado, direcionado e aí você gabarita eventuais questões que apareçam dentro desse contexto. Bora evoluir? Bora para a questão número 9. Aí a questão número 9 vem e fala: advertência do servidor público civis do Distrito Federal acerca, dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, julga o item. A advertência, então aparece aqui uma advertência, é a sanção por infração disciplinar leve, por meio da qual se reprova por escrito a conduta do servidor. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, quando eu falo de advertência, o que a gente precisa levar para não ter erro quando nós estamos diante da advertência? Eu vou falar 1000 vezes para você até esse negócio ficar bem evidente. Quando eu falo de advertência, ela será por escrito. Não existe advertência verbal. Se a questão de falar que a advertência ela foi verbal, ela está errada. A próxima informação que a questão pode perguntar: quando é que eu vou aplicar a advertência? Para infrações leves. As infrações leves, eu aplico a advertência. Vale a pena a gente fazer uma pequena observação. A advertência, eu posso substituir, poderá substituir, desde que fundamentada, a advertência por suspensão de até 30 dias. Eu posso fazer essa substituição? Posso, mas eu tenho que fazer isso de forma fundamentada, de forma justificada. E a outra situação é quando a questão me falar que eu tenho reincidência, e aí já pode decorar que a reincidência ela acontece dentro de 3 anos. É o prazo que configura a reincidência, 3 anos. Se eu tenho a reincidência, será aplicada a suspensão de até 30 dias. Então, essa suspensão de até 30 dias, ela acaba fazendo muito, mas muitas vezes partes das infrações leves, mas são de formas excepcionais. Porque a infração leve, via de regra, ela vai gerar para a gente a advertência. Essa advertência ela será aplicada nos casos de infrações leves e claro que essa advertência é sempre por escrito. A questão ficou correta aí para a gente. Bora evoluir? Bora fazer mais uma, questão 10. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão por infração disciplinar poderá ser convertida em multa no valor da remuneração diária por dia de suspensão e o servidor ficará obrigado a cumprir integralmente a jornada de trabalho. Já vou gabaritar e a gente já evolui dentro dessa estrutura aqui para a sua prova. Cara, o que acontece? Via de regra, suspensão, eu tenho ausência de trabalho e ausência de remuneração. Essa é a regra. Ele não trabalha e ele não vai receber salário. Só que quando houver conveniência para a administração, eu posso substituir, converter a pena de suspensão em pena de multa de 50%. Olha a preposição, de 50%. E esse servidor ficar obrigado a trabalhar. Vamos organizar isso? Então, diante da suspensão, eu vou organizar essa suspensão para vocês da seguinte forma. Falou de suspensão, eu vou começar com a regra. E qual que é a regra no que tange
a suspensão. A regra é que ele fica sem trabalhar, ele não trabalha e ele fica sem remuneração. É 100. Não vai trabalhar, mas também não vai receber remuneração. Essa é a regra. Ausência de trabalho, ausência de remuneração. Regra. Só que aí eu tenho a exceção. A primeira exceção é quando tiver conveniência para a administração. Conveniência para a administração. Conveniência para o serviço. Então, é um ato discricionário. É no interesse da administração. É no interesse da administração. Não é no interesse do servidor público, mas o interesse que está em jogo aqui é da administração. O que eu vou poder fazer? Bora lá? Eu posso converter. Eu posso converter a suspensão em multa. Só que essa multa, preste atenção aqui, não é do dia todo, é uma multa de 50% da remuneração do dia. Da remuneração do dia de suspensão. E olha só o detalhe, ele vai ter essa conversão no valor de 50% do dia e será obrigado a trabalhar. Vou até mudar a cor aqui. Ele vai ter a conversão? Vai. E olha só o detalhe, sendo obrigado a trabalhar. Sendo obrigado a trabalhar. Só que apesar dele estar trabalhando, ele só vai receber 50% da remuneração do dia, não é do mês dele. Vai interferir só no dia que ele estava suspenso. Bora melhorar isso aqui para a prova de vocês? Vamos entender que eu tenho um médico e esse médico ganha 30 mil reais por mês. Ele está lá com o salário dele, 30 mil reais. Se ele ganha 30 mil reais por mês, então ele ganha R$1.000 por dia, esse médico. Só que ele praticou uma infração e essa infração gerou para ele uma suspensão de 30 dias. A administração olha e fala, é mais prejuízo para o Estado esse cara ficar 30 dias sem trabalhar do que ele ficar trabalhando ainda que tenha praticado uma ilicitude. Só que eu não posso deixá-lo totalmente sem punição, eu tenho que arrumar um jeito de puni-lo. Como é que eu vou puni-lo? Já sei, eu vou converter 50% do salário dele em multa do dia que ele deveria estar suspenso e ele ficará obrigado a trabalhar naquele dia. Por exemplo, ele pegou 20 dias de suspensão, 20 dias. O que o Estado vai fazer? Ele ganha R$1.000 por dia. Afinal de contas, 30 dividido por 30, R$1.000 por dia é o salário desse cara. Durante os dias que ele estava suspenso, ele ficaria sem trabalhar e sem receber nada nesse dia de suspensão. Mas como o Estado converteu em multa, significa que durante esses 20 dias, desde receber o valor cheio de R$1.000, ele vai receber só R$500, porque os outros 500 serão convertidos em multa dos 50% do valor da remuneração dele pelo dia que ele deveria estar suspenso, como uma forma de puni-lo. E os outros dias, os outros 10 dias do mês, ele volta a receber integralmente. Entendido? Fique atento aí que essa é a exceção. Nesse caso aqui, tem que ter conveniência para a administração pública. Havendo conveniência para a administração pública, eu posso fazer essa conversão em multa de 50% e esse servidor ficar obrigado a trabalhar. E a última situação é que pode acontecer, tá? A última situação é que eu posso ter o servidor inativo. Pode acontecer do servidor inativo. O que vai acontecer se ele já estiver inativo? Por exemplo, se ele já estiver aposentado. O servidor que já está aposentado, a lei fala, pô, para ele não tem como eu dar a suspensão.
Se ele já está aposentado, ele não trabalha. Eu não tenho como mandá-lo voltar a trabalhar para poder fazer a conversão em multa de 50%. Então, aqui, se ele já estiver na inatividade, conversão vai ser convertida em multa do valor do dia de suspensão. Não tem mais os 50%. Quando ele estiver na inatividade, é o valor do dia da suspensão. A suspensão vai pegar o valor total do dia dele, porque ele já está na inatividade. Como assim, professor? Já pode pegar essa dica também. A sanção pode ser aplicada até mesmo depois da aposentadoria do servidor. Ele praticou alguma coisa errada e aposentou. O Estado, durante o período da prescrição, durante o prazo da prescrição, enquanto não prescrever o ato, a administração poderá aplicar a sanção para esse servidor. E no caso dele, ele já está aposentado, não tem como mandá-lo trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter essa suspensão em multa do valor total do dia que ele vai ficar suspenso. Belezinha? Olha para cá. Então, nós temos essa situação e vai ficar bem em cima, ó, porque a questão está errada. E aí, ela falou, né, a questão, ela veio com a loucura e falou que vai ser em multa no valor da remuneração diária. Não é no valor da remuneração diária, mas sim 50% do valor da remuneração. 50% do valor da remuneração. Tudo bem? Cara, tá ficando muito longa essa aula. Vou encerrar aqui. Próxima aula a gente volta. Tem mais questões, mais informações. Só para não quebrar o raciocínio, a gente volta. E se quiser, tiver alguma dúvida, no Instagram, vai ser um prazer bater um papo com você. Me chama por lá, me segue lá, Professor Adenilton, lá no Instagram. Professor Adenilton, e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Um abraço e até mais.